Oi gente, eu sou o Hemel e hoje vamos falar sobre a série de Among Us. Ela foi produzida lá em 2021 e ficou esquecida por 5 anos. Até que do nada, a Paramount Plus acabou comprando os direitos da série e liberando ao público. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A série gira em torno de 11 personagens, são eles Vermelho, roxo, laranja, verde, azul, preto, ciano, branco, amarelo, marrom e lima. Eu não vou dar tanto foco na introdução para não dar spoiler, então agora vamos analisar cada um dos episódios. O piloto começa com um vídeo da Mira, a empresa espacial que os tripulantes trabalham. A personagem laranja então aparece e ela é a representante do RH. Ela diz que a missão deles ali é levar o minério do asteroide que estão até a instalação de refinamento em indústria. O verde então pausa o vídeo e se apresenta para o branco, que está ao seu lado. Branco conta sua história como Mauricinho e que acabou ganhando a viagem ali de graça durante um cruzeiro. Já verde diz que é um estagiário não remunerado, e a única história dele é ter crescido numa fazenda de minhocas. Eles então chegam na nave Skeld, e Laranja se apresenta pessoalmente a eles. Ela mostra a eles uma bola da confiança, e sempre que alguém pega ela, precisa contar algo sobre si mesmo. Branco diz que não importa o quanto ele durma, ele sempre acordará descansado. Já o Verde diz ter nascido numa cidade bem pobre, e que os cidadãos haviam juntado recursos para mandar ele para a escola. Mas antes que fale mais alguma coisa, Laranja corta ele, e não deixa ele terminar sua história. Ela então faz um tour dentro da nave para eles, mostrando cada um dos integrantes e quais as suas funções. Eles então chegam no capitão, que tá pilotando a nave. Verde diz a ele que seu sonho também é se tornar um capitão, e então o próprio oferece a nave para ele pilotar. Mas quem assume o controle é esse Mauricinho desgramado, que por pura conveniência acaba batendo em um asteroide. E a única pessoa sensata ali dentro é a Roxo, que diz que eles precisam consertar aquilo urgentemente. Eles não podem isolar a sala quebrada, pois precisam transportar o minério, e o caos se instala ali no mesmo instante. Ao perceber que a bola da confiança tapou um buraco menor, o azul sugere que a laranja pegue as outras. De início, ela rebate, dizendo que não tem mais, mas os personagens a pressionam, e então ela pede ajuda para derrubar uma caixa cheia delas, que acaba tampando o buraco. Os tripulantes então fazem uma festa para comemorar que não estão mortos por conta do asteroide. Durante a comemoração, o verde dá a falta do branco, colega que havia chegado à nave junto com ele. E então, o mesmo aparece abrindo uma porta, e tá terrivelmente assustado, como se tivesse visto algo tenebroso. E de repente, sua cabeça cai, e sangue voa por todo quanto é lado. E eu não vou negar, eu adorei quando isso aconteceu. Os personagens ficam desesperados ao ver o corpo de branco, e então procuram pelo azul, que é o médico dali de dentro. Ele então aparece com uma maca, e junto do vermelho e da laranja, eles vão para a enfermaria com o cadáver. O médico diz que além de sangue, há mais alguma coisa no corpo do branco, algo rosa que ele ainda não sabe o que é. Ao suspeitar que há um impostor dentro da nave, o azul pede ao capitão que chame os tripulantes até a enfermaria, para fazerem scans corporais. O Lima fica pistola com a ideia, e diz que não vai fazer escaneamento nenhum, e então sai dali. Roxo então vai procurar algo nas gravações, para ver se encontra quem fez aquilo com o branco. Mas as câmeras estavam quebradas, e só gravam o atual momento, sem salvar o que já passou. Lembra do título do episódio? O motivo dele é o azul, sim, o médico. Todos os personagens, sem exceção, todos são gamados nele. Isso não é necessariamente importante para a história, eu só queria dar o contexto do nome mesmo. Agora é a vez do verde fazer o scan, e ele diz que aquilo tudo é muito estranho para ele. Azul questiona o porquê, e ele diz que morava numa fazenda onde criava minhocas, e de repente, tava ali. Era algo muito diferente do seu dia a dia. Ao sair da enfermaria, Azul pede ao verde que ele chame o Lima, mas como não encontra, pede para Preto em seu lugar. Ela fica admirada com o equipamento do Azul, e diz que a Mira só deu um microscópio meia boca. Já a Ciano diz esperar que o Scan veja além da sua aura, pois estava extremamente carregada naquele momento. Ao terminar os scans de todos os tripulantes, Azul dá um jeito de trazer o Lima até sua sala. O médico então dá um jeito de convencer Lima a fazer o scan, e agora ele tem o de cada um ali dentro. Roxo está observando os tripulantes pelas câmeras, até que de repente se descuida e o Azul é atacado.
O episódio começa com um roxo escondendo alguém, dizendo que ninguém pode saber que esse alguém está ali dentro. Ela então passa pelo corredor da enfermaria e escorrega numa poça de sangue. Vermelho, verde e laranja aparecem, e novamente a única sensata é a roxo, que diz que não é normal estar saindo sangue fora da enfermaria. Ao ver que a porta não está abrindo, vermelho tenta arrombar ela, e então percebem que o azul pode ter sido assassinado. Eles então decidem olhar na câmera da enfermaria e surpreendentemente o azul está lá dentro, mas completamente imóvel. O Lima então aparece na sala e Verde questiona como ele consegue andar pelos dutos. Ele diz que fez anos de yoga pesada e isso resultou em uma síndrome do osso flexível, que consegue deixar seu corpo maleável. Roxo então pergunta se o Lima consegue entrar na enfermaria através dos dutos e ele confirma. Ela o guia até o local e ao chegar lá ele encontra Azul, que ainda está imóvel. Mas ao virar ele, os tripulantes se deparam com um enorme buraco em seu rosto e entram em desespero. Vermelho questiona Roxo se ela não viu quem matou o Azul, e ela diz que não estava nas câmeras no momento, e isso faz com que ele acabe desconfiando dela. Ao analisar o corpo do médico, Vermelho percebe que ele tem gosma rosa em seu sangue, gosma essa que o branco também tinha. Ao procurar seu escaneamento para destruí-lo, Lima encontra um que não tem osso, e diz que de todos os scans, ainda falta um. E guardem esse scan desaparecido, vai ser extremamente importante mais pra frente. Vermelho então comunica a morte do Azul para os tripulantes, que ao invés de ficarem tristes, perguntam quem vai ser o sensual agora. Laranja então corta a conversa e diz que ninguém vai ser sensual, pois todo mundo ali é feio. Nossa. Roxo, então, novamente é a única sensata, e diz que aquilo ali é preocupante, pois há um impostor entre eles. Lima, então, mostra o scan sem osso aos tripulantes, e levanta a hipótese de que o impostor é um alienígena que gosta de matar. Vermelho, então, interrompe e contraria Lima. Os personagens agora estão desconfiados de que Lima é o impostor, já que ele tem acesso às ventilações. O capitão abre um manual escondido dos tripulantes, e então descobre que Lima estava certo. Alienígenas são reais e gostam de matar. Vermelho diz que Lima é o assassino foragido, e logo em seguida, a nave para. Ele grita para Lima consertar o reator, e Roxo desconfia dele. Afinal, se o Lima era o impostor, por que o Vermelho ainda estava pedindo favores a ele? Enquanto isso, Lima bola um plano para provar aos tripulantes que ele não é maluco, e muito menos o assassino. Laranja pede para Preto e a Ciano ajudarem ela a verificar se nenhuma rocha do minério mais acabou rachando. Mas Ciano parece estar escondendo algo das duas. Vermelho e Verde vão até o reator para consertá-lo, mas o capitão acaba levando um baita choque. Ciano acaba brigando com Preto, e então vai chorar em um lugar isolado. Roxo a encontra, e fala que vai mostrar algo a ela. Ela então mostra a Heracles, seu peixinho de estimação, e era isso que ela estava escondendo lá no início do episódio anterior. Após consertar o reator, Vermelho sai da sala e Verde acaba ficando lá. Lima sai da ventilação com uma arma, e Verde sai correndo para chamar os outros. Ao chegarem lá, eles veem Lima apontando a arma para Laranja, que parece estar com medo. Mas logo em seguida, Laranja se transforma em um alienígena e mata Lima na frente de todos. Laranja diz aos personagens que foi até o reator encontrar o Vermelho, mas acabou encontrando a morte. Roxo então vai acusar ela, mas Vermelho a impede e finge que eles não viram nada. Ele sugere uma pizza para comemorar a não e diz para todos irem até a cantina. Ao ouvir isso, Laranja diz que quer uma pizza sem queijo, sem molho, sem sal e sem assar, ou seja, só a massa crua. Na cantina, Vermelho diz que há uma bola da confiança dentro da lixeira, mas não consegue pegar por ser muito fundo. Ao ouvir isso, Laranja se oferece e enquanto tenta pegar, o capitão a empurra e prende ela lá dentro. Os personagens discutem se devem ou não a Laranja, até que chegam à conclusão de jogar ela no espaço. Mas antes que façam isso, Elos lembra que, de acordo com a Mira, deve haver uma votação para eliminar alguém da nave. Após todos votarem em eliminá-la, ela sai da nave e aquele alienígena que havíamos visto aparece novamente, explodindo na frente dos personagens. Ao ver isso, Vermelho chega à conclusão que aquela gosma que saiu de dentro da alienígena era a mesma gosma que estava no corpo do branco e do azul. Após essa cena, os personagens resolvem
resolvem dar uma festa para comemorar que o alienígena foi expulso da nave. Mas eles começam a agir de uma forma estranha. Os personagens começam a tirar suas roupas, e momentos depois estão jogados em cima um dos outros. Roxo então decide ir até a sala do oxigênio, mas acaba encontrando o Heracles morto. E ao olhar para cima, vê que o oxigênio havia esgotado. Ela então percebe que eles não estavam doidos, estavam sem ar. Ela corre para avisar o restante do grupo, mas a energia também acaba. Os tripulantes ainda estão na cantina, e ainda estão nus. Roxo então aparece e diz que o oxigênio acabou, e conta que tinha um peixinho que agora está morto. Ela diz que eles precisam raciocinar até chegar na sala do oxigênio, para que assim consigam reabastecer o ar. Os personagens então se vestem novamente, e vão até a tal sala, mas todos andando como se estivessem bêbados. Ela então dá a todos um pouco de oxigênio reserva, mas que vai durar menos de 10 minutos caso eles não consertem aquilo. Vermelho então começa uma discussão com o Roxo, dizendo que a culpa era dela por ter levado um animal de estimação para dentro da nave. Mas a discussão para quando o Roxo diz que queria que Vermelho estivesse morto. Ao ouvir isso, ele finalmente decide tomar uma providência. Ele manda Amarelo, Ciano e Preto para consertar a energia na elétrica. E ele vai para a administração inserir metade do código do oxigênio e colocar os sistemas para funcionarem. Enquanto Verde, Marrom e Roxo ficarão na sala do oxigênio para digitar o restante do código quando Vermelho já estivesse na administração. Durante o percurso até a elétrica, Ciano e Preto têm uma discussão, por Ciano achar que a Preto havia sido horrível com ela a viagem inteira. Além disso, ela diz que Preto não liga pra nada e que ela iria consertar a energia sozinha. Então, sai dali chorando. Amarelo, então, dá um sermão em Preto e vai atrás da Ciano. Afinal, ela mesma diz que precisam de pelo menos 2 pessoas para ligarem energia. Enquanto isso, Verde diz para o Roxo que se ela estiver mal com a morte de Heracles, ela pode desabafar com ele caso queira. Ela aproveita a oportunidade e desabafa. Ela não estava bem, pois tripulantes estavam morrendo, seu peixinho havia morrido por sua causa e a missão estava sendo um completo desastre. Em um certo momento, ela deixa escapar que a culpa de tudo aquilo era do Vermelho, e já que começou o assunto, decidiu terminar. Ela conta que eles foram estagiários na mesma época, e eram melhores amigos por conta disso. Mas algo era escondido dos dois. A empresa na época estava quase falindo, sem funcionários e sem verba. Até que em um momento, o reator da nave onde estavam começou a fundir. Eles, como 2 estagiários, não sabiam o que fazer, e então a nave explodiu. Ninguém morreu no acidente, mas uma radiação acabou saindo do reator, que deixou a colônia inabitável. Todos da colônia tiveram que se mudar, e os tripulantes da nave ficaram desalojados. Querendo encobrir o ocorrido, a Mira comprou o Vermelho e demitiu a Roxo. E não só isso, como impediu que qualquer outra empresa também a contratasse. O cargo da Roxo ali dentro era nada mais do que uma piedade que Vermelho acabou tendo dela, mas ela odeia estar trabalhando para a Mira novamente. Em sua visão, o Vermelho não liga pra nada, e por conta disso fica falando como a empresa é incrível. As luzes então se acendem, mas Roxo não consegue restaurar o oxigênio. Isso porque o fio dele havia sido cortado, e automaticamente isso explica o motivo de nunca terem recebido um alerta que o oxigênio estava acabando. Ela então junta os fios com uma fita, e agora os tripulantes têm ar novamente. Preto e Vermelho voltam para a sala para falar com o grupo, e Verde conta que há um sabotador entre eles. Amarelo interrompe a conversa com as mãos cheias de sangue, dizendo desesperadamente que a Ciano havia morrido. Ao ver que as mortes continuam acontecendo, Vermelho diz que eles precisam fazer uma votação, e o mais votado será ejetado no vazio gelado do espaço. Amarelo acusa Preto, dizendo que ela odiava Ciano, e por isso a matou. Vermelho então rebate, dizendo que obviamente havia sido Amarelo quem matou a vítima, já que elas estavam sozinhas na elétrica. Antes que a discussão continue, Roxo diz que Vermelho estava sozinho na nave. Em um mapa, ela sugere que o assassino entrou na ventilação da elétrica
elétrica, matou a Ciano e deixou o corpo para Amarelo encontrar. Vermelho se defende, dizendo que só o Lima conseguiu usar os dutos, por ele não ter ossos. E no mesmo instante, Roxo diz que os alienígenas também podem navegar pela ventilação por não terem ossos. Preto lembra do Scan que faltava osso, mas Roxo diz que além daquele, ainda faltava um, que provavelmente também não tinha ossos. Preto levanta a hipótese de Verde ser o impostor, já que ninguém desconfia dele. Mas como é de se esperar, Roxo defende, dizendo que eles estavam no oxigênio junto com Marrom. Preto abre um duto e se enfia lá dentro, para provar que ela não é a impostora. Ao ver isso, Roxo sugere que Vermelho também entre lá para eliminar suspeitas, mas ele se recusa. Marrom e Amarelo tiram Preto da ventilação, mas uma gosma rosa está grudada em seu corpo, a gosma dos alienígenas, que prova que o impostor também se locomove pelos dutos. Todos então suspeitam ainda mais de Vermelho, que se recusa a entrar no duto por ser o capitão. Ao ver que ele escondeu algo em sua mochila, Roxo levanta de uma forma em que tudo que está em sua mochila caia no chão, e seu manual de capitão é revelado. Ela vê que tem uma marcação no livro, e nele está a comprovação de que alienígenas realmente existem. Roxo corre em direção ao capitão, mas ele surta e diz não ter a mínima ideia do que ele está fazendo ali, e por isso precisava do manual. Ela diz que se ele mentiu sobre isso, é porque também mentiu sobre todo o resto. Vermelho se sente injustiçado, e ordena que todos mostrem o que há dentro de suas mochilas. Verde tem algumas bordas de pizza, e uma foto antiga. Preto tem um moletom velho e algumas outras coisas. Roxo tem um binóculos, um frasco líquido e um troféu de seu falecido amigo Heracles. Marrom tem alguns itens de cozinha, como temperos e um livro de receitas. Mas Amarelo tem o Scan perdido em meio a um caderno e uma cenoura. Ela tenta se defender, dizendo que é inocente e não tem estômago para assassinatos, mas ninguém a dá ouvidos, com exceção de Marrom, que se recusa a acreditar naquilo. Vermelho inicia uma votação, onde Marrom se abstém, Vermelho e Preto votam no Amarelo, Roxo e Amarelo votam no Vermelho e a decisão agora está nas mãos de Verde. Para não eliminar o capitão, Verde vota no Amarelo. Ela abraça Marrom com força, um último abraço antes de sua morte. E então é ejetada da nave, onde acaba congelando no espaço, ao invés de explodir e revelar que na verdade era uma alienígena. Eles eliminaram a pessoa errada. Roxo fica pé da vida e começa a acusar Vermelho, dizendo que foi um truque dele para matar uma pessoa inocente. Ela sugere expulsar o capitão da nave, mas Marrom, que agora está em luto, se recusa a participar de mais uma votação. Ele diz que até quem votou contra também havia matado Amarelo, simplesmente porque quiseram seguir o protocolo. Marrom vai para a cozinha e prepara uma pizza para se lembrar de sua amiga, mas enquanto está degustando, acaba sendo morto por um alienígena. Na cantina, Roxo continua indignada, dizendo que só ela leva os assassinatos a sério. Vermelho diz que ela é a segurança, ela realmente deveria se preocupar. Mas ao ouvir isso, ela explode e diz que não tem equipamentos, não tem apoio e muito menos colegas competentes, e foca isso em Vermelho, que só segue o que o manual diz. Preto então interrompe e diz que um cheiro de queimado está vindo da cozinha, e eles vão averiguar. Ao chegar lá, Marrom está cortado ao meio e cheio de cortes pelo resto do corpo. A fumaça era da pizza, que havia sido devolvida ao forno pelo impostor. Preto diz que a porta da cozinha estava trancada, mas mesmo assim, o Marrom havia morrido. E então, ela se separa do grupo, dizendo que eles vão morrer de qualquer forma, e que então prefere morrer sozinha. Após andar um pouco, ela acaba se deparando com o corpo da Ciano, que tá segurando um diário. Ela pega o caderno e começa a folhear. Na segurança, Vermelho bate na porta perguntando se pode conversar com Roxo, mas ela diz que não. Ele diz que apesar de tudo, ele ainda gosta dela, mas ela diz que não gosta dele por ter feito ela passar pelo que passou. Em sua visão, ou ele é um alienígena ou um puxa-saco corporativo patético, e acredita que ele vai matar todos na nave. Vermelho diz que se ele quiser, pode derrubar a porta que separa eles, e quando o Roxo fica com medo, ele vai embora. Preto vê uma espécie de ritual ao seu lado, e ao mesmo instante vê uma anotação no diário de Ciano chamada Energias Conectadas. Na tentativa de entender o raciocínio de sua ex-colega, Preto coloca uma parte da rocha quebrada no microscópio, onde vê resíduos da gosma alienígena. Os alienígenas saíam de dentro das rochas quebradas, mas o impostor matou a Ciano antes que ela pudesse contar isso aos tripulantes.
Preto está entusiasmada pois conseguiu entender o raciocínio completo de Ciano e se arrepende por ter brigado com ela. Até que um dos personagens observa ela, enquanto diz que precisa contar o que descobriu ao grupo. O personagem, que ainda não sabemos quem é, segue ela, mas ela percebe. Ela então age com naturalidade, até que o rosto do tripulante se abre e ela sai correndo. O alienígena persegue ela até a cantina, onde ela consegue se trancar. Mas ao ver que não tem escolha, Preto aceita seu destino e só espera aquela coisa atacar. O restante do grupo escuta um grito e todos vão verificar. Chegando lá, o corpo de Preto está estourado no teto da cantina e os tripulantes restantes desconfiam um dos outros. Eles então encontram o diário de Ciano em um dos pedaços do corpo da Preto e começam a ler ele. Roxo descobre que Ciano a considerava como sua melhor amiga e então começa a chorar. Verde encontra as anotações que Preto também havia descoberto. O asteroide que atingiu a nave rachou o minério, que liberou algo de dentro dele. Roxo chega à conclusão que esse tempo todo, parte do minério que eles estavam transportando eram ovos, e que era daí que vinham os impostores alienígenas. Vermelho diz que se a Mira sabia do minério, provavelmente também sabia dos ovos, e que se eles não os entregassem, a missão não teria sentido, e as mortes teriam sido em vão. Roxo fica pistola, dizendo que eles precisam se livrar daqueles ovos. Antes que possam falar mais alguma coisa, o reator entra em sobrecarga iminente, e o grupo é obrigado a ir até lá para consertar. Vermelho pede para Roxo e Verde fazerem as leituras de suas mãos, mas Roxo diz que não ficará vulnerável para o assassino alienígena. Uma contagem regressiva começa, e no último segundo, eles fazem as leituras, e o reator volta ao normal. Roxo diz não acreditar que é a segunda vez que precisa lidar com um reator instável, mas que foi bem melhor com o Verde do que com o Vermelho. Mas Verde questiona se ela também já tinha feito aquilo com o Vermelho. Ela diz que foi a história que contou na sala do oxigênio, mas Verde ainda assim não se lembra. Para não levantar suspeitas, Verde dá risada e diz que a história foi ótima. Roxo percebe algo estranho e diz para Vermelho que quer fazer uma votação, e que ela vota no Verde. Para se defender, Verde vota em Roxo, por ela não ter impedido nenhum assassinato, sendo que seu único trabalho era proteger os tripulantes, além de sempre desconfiar do capitão. Ele diz que não havia falado nada, pois queria ficar na sua e ser um bom estagiário não remunerado, mas que não podia continuar em silêncio. Roxo diz que olhando assim, ela realmente parece suspeita, mas ela não é a impostora. Roxo diz que não tem provas contra o Verde, mas é muito estranho ele não se lembrar da história que ela contou pra ele sobre o Vermelho ter feito besteira no passado. Ele diz que se lembra, e diz também que o Vermelho estava certo em ter feito o que fez. Roxo pede para Vermelho votar em Verde se sua amizade já tivesse significado alguma coisa para ele em algum momento. Vermelho diz que as provas de Verde são bem claras, mas qualquer um que sabe da história dele e da Roxo sabe que ele é quem está errado. Ele vota em Verde, mas o alienígena escapa pelos dutos. Roxo e Vermelho precisam encontrar o Verde rápido para assim matar ele. Mas Vermelho diz que não tem síndrome do osso esmagado como Lima e automaticamente eles lembram da arma que Lima havia feito. Eles saem do reator e o alienígena pega sua roupa de volta. Ao testar a arma de Lima na gosma alienígena, nada acontece e então eles descobrem que o tripulante havia usado água benta nela. Ao notar que Verde não tirou a mão do marrom da cozinha, Roxo liga os pontos. Na mão do marrom havia sal, a mesma coisa que Laranja disse que não queria em sua pizza. Ela joga sal na gosma e agora sim ela derrete. Eles colocam água salgada na arma, no lugar da água benta, e então bolam um plano. Roxo diz que será a isca e quando o impostor for atrás dela, Vermelho irá atirar nele. Ela vai até a sala do minério mais, já que Verde provavelmente estaria lá por conta dos ovos. Chegando lá, Roxo se depara com o corpo do Branco, da Ciano, do Lima e da Preto, e então Verde chama sua atenção. Ela conversa com o alienígena e tem uma ideia logo em seguida. A lixeira que ejeta o lixo da nave está logo atrás dele e se conseguir abrir ela, joga o alienígena para fora. Verde diz que devia ter matado ela primeiro, afinal era a única inteligente ali dentro. Ela distrai ele, perguntando por que dele só não ter liberado os bebês alienígenas para matarem os tripulantes, e ele diz que
não é difícil. Roxo pergunta se ele estava seguindo ordens da laranja, mas ele fica muito bravo com isso, e logo em seguida impede o plano da lixeira. Verde a agarra e começa a falar sobre a laranja, dizendo que ela nunca teve uma ideia útil e nunca havia matado ninguém, com exceção do Lima, que fez a burrice de matar na frente de todo mundo. Além disso, ele diz que a desconfiança da Roxo fez tudo ir pro ralo, e por isso foi tão fácil matar os tripulantes. Verde começa a torturar Roxo, usando os cadáveres como fantoches, fazendo suas falas e corpos se mexerem. Ele diz que mesmo que ela consiga escapar dali, o Vermelho iria jogar toda a culpa em suas costas, e ele ganharia mais um prêmio por isso. Roxo diz que tem uma última pergunta, e questiona se a voz do branco era realmente daquele jeito. Ela precisava ganhar tempo, e essa foi sua deixa. Ela diz que Verde passou mais tempo com ele, então esperava uma imitação melhor. Enquanto Verde tenta imitar corretamente, Vermelho entra na sala e libera Roxo, mas acaba sendo jogado pra longe e perdendo sua arma. Enquanto isso, novos filhotes de alienígena estão nascendo, mas eles conseguem matá-los. O corpo do azul pega a arma e atira neles, mas era só água. Os dois lutam com os cadáveres que o alienígena controlava, e quando o roxo estava em perigo, o vermelho atira em um dos corpos. Verde pega os dois e joga eles pra longe, o que acaba entortando o bico da arma. Ele consegue devorar a dupla, mas explode no mesmo instante por conta do sal. Agora que tudo acabou, o vermelho diz que quer jogar tudo fora. Os corpos, o minério, os ovos, ele não quer ser mais um pau mandado da mira. Com o manual do capitão, eles abrem um buraco maior na nave, que acaba levando tudo que estava naquela sala para o espaço. Roxo diz que a empresa vai tentar separar eles quando voltarem para a indústria, mas Vermelho não quer deixar de ser amigo dela novamente. Eles agora reatam a amizade, e Roxo conta que seu nome na verdade é Violeta, e Vermelho conta que Ciano deu um beijo no início da missão. E assim, terminamos a série de Among Us. Duas coisas muito interessantes que eu quero analisar é que, inicialmente, o verde e a laranja não eram de fato impostores alienígenas. Se a gente reparar lá no episódio 1, na cena quando tudo e todos estão sendo puxados para fora da nave, lá no fundo os dois aparecem escorregando, e em seguida um alienígena pula neles. Ou seja, tudo aconteceu por conta da nave ter batido em um meteoro, e se não fosse o caso, todos os tripulantes ainda estariam vivos. Já o outro detalhe é na cena em que Roxo conta seu passado para Verde e Marrom, e o Verde não lembrava da história porque ele não estava lá. Se a gente der um zoom extremo em um certo frame, conseguimos ver o alienígena saindo do corpo de Verde, e foi por isso que ele não se lembrava da história. Eu particularmente acho que a gente não vai ter uma segunda temporada. Todos os personagens morreram e a série foi rejeitada por anos, não faria sentido ganhar uma continuação agora. Muito obrigado por assistir até aqui, eu agradeço de coração. E comentem ideias de vídeo aqui nos comentários, ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.